A relação entre preconceito e saúde mental ainda não é tratada com a atenção que merece. O racismo tem um impacto enorme na saúde mental da população negra e é sobre isso que a gente fala hoje aqui no estúdio. Estamos com o doutorando em Psicologia Social Paulo Bueno, do Núcleo de Pesquisa, Psicanálise e Sociedade da PUC São Paulo, a psicóloga e psicanalista Michele Borges, que já está chegando, e o psicanalista e antropólogo Leonardo Siqueira Antônio, professor de Sociologia no ensino médio, que volta aqui para o nosso estúdio do Bom para Todos. Muito bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo de novo, Leonardo. Bem-vindos ao Bom para Todos. Obrigado. Eu quero começar com uma pesquisa. São números divulgados pelo Ministério da Saúde e Universidade de Brasília, foram divulgados no início agora de 2019, mas são de 2016, que mostram o seguinte, que a cada 10 jovens que se suicidam no Brasil, 6 são negros. O que leva a uma situação como essa hoje? Quem começa? Leonardo, vamos lá. Boa tarde a todas e a todos, né? Boa tarde a todas as pessoas. É um prazer estar aqui de volta ao programa. Eu e Paulo, quando estavam vindo, a gente estava conversando como o Brasil é carente de programas que trazem informações de qualidade, que conversa com especialistas, né? A questão da autoria e da fonte, a tal da fake news, ela às vezes é predominante, a gente precisa às vezes resgatar falas balizadas e respeitar fontes e autorias, né? Falar um pouco sobre a questão do suicídio, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender que o racismo ele tem como consequência negar o direito de uma subjetividade, né? O direito das pessoas serem pessoas. Sim. E aí uma coisa que a gente tem que entender quando a gente está no Brasil, que muitas vezes a gente fala de racismo e as pessoas ficam buscando reconhecimento individual. Fala, mas eu não sou racista. Racista é sempre o outro, né? E no Brasil, a gente está falando de um racismo estrutural, né? O que isso significa? Que o racismo ele é uma racionalidade, ele é uma lógica de articulação das relações sociais. Então, desde sempre, desde que o Brasil se constituiu como uma colônia, a gente tem uma racionalidade, né? A gente tem que ter uma lógica que as pessoas se relacionam, que elas aprendem através do seu comportamento desde pequenininho, que exclui uma parte da população, a população tão afrodescendente, e dá privilégios para as pessoas que não são descendentes desse grupo, né? Então, por isso que uma coisa importante, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sou racista, o racista sempre é o outro. Se você é a favor da igualdade, se você tem uma ética da igualdade, não é suficiente você falar que você não é racista. Nós temos que ser antirracista, porque não se trata de reconhecimento de pessoas ou grupos racistas, e sim a lógica de articulação que tem entre as relações sociais. E aí no Brasil, particularmente, né, a gente tem diversas dinâmicas que a gente pode aqui discutir sobre a negação do direito às pessoas serem pessoas, né, as pessoas afrodescendentes, mas eu queria já começar articulando com Paraisópolis, né, com o que aconteceu com Paraisópolis e o tal do protocolo da polícia, né, porque a polícia, desde que se constituiu como polícia militar, ou seja, força pública, que era o nome quando as forças de repressão do Estado na República Velha, ela tem como protocolo ter uma ação diferente para um grupo e diferente para outro grupo, né? Então a gente já tem uma dinâmica de se relacionar um grupo de uma maneira e de outra. Então, claro que produções culturais tem em todos os lugares. E essas produções culturais têm tráfico de drogas, tem delinquentes, tem pessoas mal intencionadas. Então eu poderia falar do Lollapalooza, eu podia falar do Vila Mix, né, com todo o respeito ao sertanejo, mas como a gente vive uma lógica de negar as pessoas de serem pessoas, a gente vive uma lógica de negar produções culturais, né, produções culturais que produzem sentido para essas pessoas. Por isso que a criminalização do funk. O funk é o samba de ontem, é a capoeira de ontem, onde essas pessoas, então, o que é as pessoas serem direitas pessoas? Elas poderem expressar que elas têm vontades, que elas têm desejos e autonomia sobre esses desejos, né? É isso que está sendo negado. Então, quando a gente fala do funk, a gente está falando de uma produção cultural onde há uma manifestação de vontades e desejos de um grupo, uma parcela da população. Sim. E é isso que nós não permitimos a partir da criminalização, né? Então, quando a gente fala da saúde mental e a questão do racismo, uma coisa que está central e que a gente pode discutir ao longo do programa diversas dinâmicas é a negação dessa subjetividade, né? Dessa autonomia, que tem a ver, por exemplo, com não permitir que eles tenham uma narrativa própria, histórica, e assim vai, né? Então, é o apagamento do direito de ser pessoa. Sim. É isso que o racismo traz. Paulo.
Quero te ouvir sobre isso. Boa tarde a todos e a todas. Eu concordo com os pontos que o Leonardo tocou. Eu acho que especificamente me faz pensar, que é quando ele fala sobre o apagamento. Sim. Essa pesquisa ela é bastante interessante porque sempre se falou o quanto uma crise econômica, social e institucional aumenta o número e a incidência de casos de suicídio. Agora, é necessário e urgente a gente poder trazer para esse debate a questão racial. E essa pesquisa, ela aponta isso. É uma pesquisa que compreende os anos entre 2012 e 2016 e constatou que não houve, apesar da crise pela qual estamos passando, um aumento no índice de suicídio de pessoas brancas. Sim. Mas houve um aumento, e um aumento significativo, no número de pessoas negras se matando. Porque isso joga a luz para um ponto que precisamos olhar as relações sociais no Brasil com um atravessamento racial. Porque a nossa sociedade se construiu a partir das relações de dominação racial e se mantém dessa forma. Então, acho muito complicado a gente conseguir fazer qualquer análise rigorosa a respeito das relações sociais que não passem pela questão racial. Sim. O Leonardo também tocou em um outro ponto, que foi a respeito de Paraisópolis. Eu acho que é muito abjeto, principalmente quando vem de formadores de opinião, através da mídia, ou mesmo professores universitários, quando trazem para o debate, para a análise da situação de Paraisópolis, a questão do público e privado, no sentido de questionar até onde vai o direito daquele que se incomoda com o barulho que está sendo que é promovido nessas festas. Não só pela comparação a outros espaços, né? Como, enfim, o que acontece nas grandes faculdades, na Maria Antônia ou na Ministra de Godoy em frente à PUC. Sim, pela comparação, mas também pelo fato de que a atrocidade foi de um tamanho tal que eu acho que não é isso que tem que estar em questão. Tem que estar em questão o papel do Estado, a forma que a nossa polícia ela é constituída, né, enquanto um dispositivo necropolítico de extermínio, de ameaça, de terrorismo, né? Eu acho que é isso que precisa ser questionado em primeiro lugar. Sim. Duas coisas. Em relação ao racismo estrutural, eu vi algumas críticas, li algumas críticas em relação a quando a pessoa chega para falar sobre seus problemas, a pessoa negra chega para falar sobre seus problemas para um psicólogo, muitas vezes o psicólogo interpreta questões raciais como pessoais e sem dar conta desse racismo estrutural. Isso por si só já é um preconceito, já é um ato racista de você não entender a profundidade daqueles problemas. E um segundo ponto, quando você fala nesse terrorismo, viralizou nas redes há pouco, eu vi essa semana, não sei se foi agora, mas uma pergunta de uma pessoa que ela diz assim, se o racismo acabasse hoje, o que você faria? E as pessoas falam as coisas mais simples, que é isso, eu andaria de boné na rua, eu andaria de mochila no shopping, eu mexeria na minha bolsa dentro de uma loja, que são questões simples, mas as pessoas vivem esse estado de terror o tempo todo, sem poder fazer essas coisas. Queria que vocês falassem um pouco sobre como isso afeta de fato a saúde mental das pessoas negras, da população negra. Quem começa? Vamos voltar com o Paulo. Quando eu falei em terrorismo, eu pensei em um autor que é o Achille Mbembe, e eu acho que esse é um termo que é essencial para a gente poder pensar em necropolítica. Não só a dimensão do terror que é colocado fisicamente, quando tem um extermínio... Bom, enfim, a chacina da Candelária há 25 anos atrás, ou quando a gente tem Paraisópolis. Mas a gente pensar como
o racismo cotidiano, que são essas práticas aterrorizantes, também fazem parte desse tipo de governo que é a necropolítica. E aí é o ponto que nos toca, né? Que é quando a gente vai poder falar um pouco sobre a saúde mental e a constituição de uma subjetividade que cotidianamente é bombardeada por essa questão racial. Sim. Eu também li esse tweet. Sim. E achei bastante interessante, porque o que se constata, a gente constata o racismo não perguntando se o policial ou segurança do shopping seguiu ou não seguiu um jovem negro no shopping. A gente constata o racismo pela própria elaboração da hipótese desse jovem negro de que ele foi seguido dentro do shopping. Porque desde a infância, essas informações foram transmitidas tanto para a população negra como para a população branca, em que vai delineando e delimitando o lugar de cada um na sociedade. Claro. Sobre a questão do terapeuta, eu, assim como os colegas, também tenho orientação psicanalítica. E, como eu disse há pouco, as relações, elas precisam ser racializadas, pensadas através dessa perspectiva. E a relação transferencial não vejo de outro modo. Ela também precisa ser pensada a partir dessa perspectiva. E não só eu, negro, que atendo outros negros, ou eu, negro, que sou atendido por um negro ou por um branco, mas também brancos que atendem negros e brancos que atendem brancos, porque também são relações racializadas e o aspecto transferencial também perpassa essa relação terapêutica. Claro. A Michele Borges já está com a gente. Bem-vinda, Michele. Obrigada pelo convite. Eu queria que você tomasse a palavra agora, até para a gente ouvir um pouco sobre o aspecto da mulher nessa questão, porque a mulher negra também é muito afetada por conta do racismo presente na nossa sociedade e de uma forma talvez ainda mais especial, porque existe o machismo que se junta a toda essa questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria falar primeiro, assim, de qual é o lugar que eu parto aí para falar, né? Como os colegas também, sou psicanalista, sou bastante atravessada pela questão, não só pela minha origem, mas também porque eu, como psicanalista, eu penso na democratização da psicanálise. Então eu faço um trabalho além do consultório lá no cursinho popular, no Núcleo de Consciência Negra, onde a gente promove, eu com uma outra colega, uma querida amiga também, psicanalista, a gente faz uma roda de conversa com os alunos. Então, como você estava citando, né, as respostas das pessoas que se o racismo acabasse, né, são respostas que não me surpreendem, porque é o que a gente ouve quase todas as semanas quando a gente vai lá. Então, eles vão trazendo um sofrimento e uma violência que são postas diariamente, né? Em falas como, eu junto 3, 4 meses para comprar uma blusa em X loja e todas as vezes que eu chego lá sou confundida com a vendedora. Ou um jovem que vai ao supermercado e tem um segurança atrás. E uma questão que também me toca muito e que é algo que eu estudo e é motivo de muitas discussões com os colegas psicanalistas é justamente a atuação dos colegas que atendem, né? E que aí tem frases como eu te vejo branco. Né, para um analisante negro. Isso são falas que vêm desse trabalho lá da roda. E quando eles vão procurar um analista, então agora, eu prefiro ser atendido por um analista negro para não sofrer também nesse espaço de acolhimento uma nova violência e um novo preconceito. Né? As mulheres, né, as garotas que a gente atende lá, tem muito uma fala também, assim, de o quanto para elas é difícil
difícil porque, além da questão racial, ainda entra justamente a questão de que você é mulher e da objetificação de um corpo. Então, que a mulher negra é mais sensual, né? Então o quanto é esperado que essas mulheres ocupem somente este lugar. E aí pensar em como tudo isso não vai adoecer essas pessoas é muito difícil, até quando você ouve frases assim de que, olha, levantar da cama todos os dias e ir trabalhar num lugar onde é esperado que se fosse de um branco é muito difícil. É um movimento de resistência, é um movimento de luta, mas que custa muito para essas pessoas que estão lá, que estão vivendo isso diariamente. Acho que para além de só pensar na questão do feminismo ou do racismo, é pensar o quanto que essas pessoas estão vivendo grandes violências. E não é à toa, porque não é em qualquer lugar também que essa violência acontece. E não é para qualquer público. Né? A depender de como uma das frases dizia assim: eu sairia de chinelo, né? Isso. Porque isso é uma das coisas que a gente ouve o tempo todo. Precisa sair muito bem arrumado. Até porque eu atendo jovens da periferia. É um cursinho popular. Então, são jovens dos extremos de São Paulo. E que aí eles vão dizendo desta violência que não é só pela questão racial, também é social. Né? Como a gente viu em Paraisópolis, né? E a gente vê quase todos os dias nas periferias a violência que está não só na violência física, mas nessa que é psicológica, no preconceito. E quando eu digo que eu tenho uma crítica e a questão dos colegas que atendem e da própria psicanálise, eu acho que a psicanálise ainda é branca, né, e elitista, e é um movimento que a gente tem que ser constante nosso para a democratização desse trabalho e para que essas pessoas tenham acesso, porque também não é qualquer coisa, e não é só dos analistas dizerem, eu vou atender a preços baixos, a um valor menor, mas é do quanto que essas pessoas elas vão acessar esse prédio, porque quando diz, essa pessoa, porque para a psicanálise, às vezes dizem assim, a gente ouve o inconsciente. É verdade, é para aquela pessoa como é que ela está lidando com aquilo. Mas não dá para a gente ignorar o fato de quando a pessoa diz assim, mas eu não vou em tal analista, em tal bairro, porque eu não vou conseguir acessar esse prédio. Porque é real, ela não pode mesmo acessar esse prédio. Ela vai ser muito mais questionada do que qualquer outra pessoa que chegar ali para ser atendida por esse analista. E são questões que a gente precisa discutir e pensar no meio psicanalítico para a democratização desse trabalho. Claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.